pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema tipos de trabalhos acadêmicos e científicos. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre alguns tipos específicos, a questão dos eventos, né? Então nessa aula nós vamos falar mais alguns tipos de trabalhos e os tipos de eventos também. Então a gente vai dar continuidade ao que foi falado na aula passada, apresentando os novos tipos, ok? Vamos lá. Então, primeiro, antes da gente, porque assim, a gente falou um pouco sobre os estágios, resenhas, resumos, que são mais característicos da graduação em si. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os trabalhos de pós-graduação, né? E trabalhos e eventos, as características de cada tipo de evento. Então, primeira coisa, antes da gente entrar nessa questão dos trabalhos de pós-graduação, é importante a gente falar um pouquinho sobre a diferença da pós-graduação. É claro que vocês já ouviram falar, por exemplo, os termos pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Muita gente tem dúvida do que é cada um. Então, para esclarecer para vocês, primeira coisa, pós-graduação lato sensu. As pós-graduações lato sensu são especializações. Então, são aquelas pós-graduações que você faz quando você termina a graduação e aí você quer se especializar em determinada área. Então, por exemplo, eu termino o curso de administração e eu quero me especializar em gestão de pessoas. Então, eu faço uma pós-graduação lato sensu ou uma especialização, um MBA em gestão de pessoas. O MBA no Brasil, ele tem a mesma característica da pós-graduação lato sensu, da especialização. Fora do país, tem algumas diferenças, tá? Mas no Brasil, ela tem a mesma característica. Aí, terminei a minha graduação, quero fazer especialização em gestão de pessoas. Ok, me especializei em gestão de pessoas para trabalhar nessa área. Quero fazer outra especialização, eu posso? Pode, você pode fazer quantas especializações você quiser. Então, a pós-graduação lato sensu, ela está relacionada a essa especialização. Você vai fazer um curso, né, de duração aí entre 12 e 15 meses, alguns um pouco mais, onde você vai estudar temas específicos daquela área, ok? E a pós-graduação stricto sensu são os mestrados e doutorados. Então, a pós-graduação stricto sensu, ela é composta por mestrado e doutorado, no qual você vai escolher, claro, determinada área, mas ele não é tão restrito como a pós-graduação lato sensu no sentido de área. Então, por exemplo, tem pós-graduação, tem mestrado em administração, tem doutorado em administração. E aí lá você vai direcionar a sua pesquisa para a área que você quer, tá? Então, se você quer trabalhar mais a área de gestão de pessoas, você vai tentar trabalhar mais nisso na sua pesquisa. Então, stricto sensu refere-se a mestrado e doutorado, lato sensu refere-se às especializações, ok? Está claro? Então, agora vamos para os trabalhos. Quais são os principais trabalhos? Alguns materiais, eles trazem a monografia. Por quê? Porque a monografia, o conceito de monografia, ele descreve também todos os requisitos para uma dissertação, para uma tese, ok? Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de qualquer coisa, para você fazer uma pesquisa, você faz o seu projeto de pesquisa. Então, o que é esse projeto de pesquisa? É um documento no qual você faz todo o planejamento da sua pesquisa. Que você diz ali o que você vai pesquisar, qual que é a teoria que você vai usar para pesquisar isso ou para discutir seus resultados, com base em qual teoria você vai pesquisar, por que você deseja fazer essa pesquisa, então uma justificativa, como ela será realizada, qual a metodologia que você vai utilizar, qual que é a técnica de coleta de dados, qual que é a técnica de análise de dados, quais dados serão coletados. Então,
são os requisitos metodológicos, né? Quais os recursos serão necessários para a sua execução. Então, se você vai precisar software de análise de dados, se você vai precisar de equipes para aplicação de pesquisa, se você vai precisar de bancos de dados que tem as informações, tudo isso. E aí, quanto tempo você levará para executar essa pesquisa, que é o seu cronograma. Então, um projeto de pesquisa, quando chega e fala assim para você, olha, você precisa fazer o seu projeto de pesquisa, é isso que você vai fazer. Então, você precisa trazer o que você vai pesquisar, quais são os seus objetivos de pesquisa, qual é a problemática que você quer resolver, qual é a teoria básica que você vai utilizar, a sua justificativa, a sua metodologia, o seu cronograma, tá? Então, essas são as principais informações que tem que estar no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ao pensar na pós-graduação, principalmente em estrito senso, quando, eu acho que vocês já devem ter escutado falar da qualificação. Então, na pós-graduação em estrito senso, quando a gente vai para a qualificação, geralmente a gente vai com um projeto de pesquisa bem encaminhado. Então, faça todo o referencial teórico, faça a introdução, objetivos, tudo, faça todo o alinhamento da pesquisa, até a parte de metodologia. E aí, na defesa da qualificação, você vai lá e apresenta, você defende o seu projeto, e a banca tem por finalidade te dar orientações para encaminhamento dessa pesquisa. Olha, muda isso, muda aquilo, olha, muda tudo, ou segue essa linha que está ok. Então, a ideia da qualificação em um mestrado e um doutorado é essa: você fazer o seu projeto de pesquisa e encaminhar para apresentação de uma banca de especialistas na área, para eles avaliarem se está ok ou não. É diferente, isso é importante destacar, é diferente do pré-projeto que os programas de mestrado e doutorado, eles exigem na seleção. Então, por exemplo, lá na seleção, você vai fazer a seleção de um mestrado, por exemplo, para entrar no mestrado. E aí exige um pré-projeto de pesquisa. Esse pré-projeto, ele é muito mais simples. Por quê? Você não vai fazer um aprofundamento muito grande da teoria, dos dados, então ali tudo mais resumido, até porque sempre tem um limite de páginas, né? Então, assim, o pré-projeto, ele como o próprio nome diz, é um pré-projeto. Então, você vai fazer de forma resumida tudo isso que está no projeto de pesquisa. Então, é diferente o projeto de pesquisa do pré-projeto, tá? Mas, assim, o que vocês precisam saber? Um projeto de pesquisa, ele é o planejamento da pesquisa em si, e essas são as informações básicas que precisam ter no pré-projeto, ok? Feito o projeto de pesquisa, foi aprovado, é isso. Ok, vamos aos trabalhos em si. Aqui eu já falei um pouquinho sobre o exame de qualificação, né? Que ele visa avaliar a proposta do trabalho, e aí é importante também. No exame de qualificação, a banca avalia se o teu projeto está ok, não está, se precisa mudar alguma coisa ou não, se tem relação o que você propõe com a teoria, enfim. E aí o candidato ele pode ser aprovado ou reprovado. Gente, o que acontece? A ideia do exame de qualificação é avaliar se você tem condições de desenvolver aquele projeto, se você traz alguma coisa coerente. Então, caso o aluno seja reprovado, ele tem a possibilidade de repetir esse exame de qualificação uma única vez, em data posterior, geralmente em 30 dias, ele tem a possibilidade de repetir. Mas eu diria que assim, são poucas as situações no qual o aluno é reprovado no exame de qualificação, justamente porque a ideia é que o orientador ele já faça um filtro antes, se o aluno tem condição ou não de ir para um exame de qualificação. Porque, tanto no mestrado como no doutorado, a gente tem a orientação de um orientador que é alguém
que domina aquele tema. Então, ele já consegue fazer essa avaliação se tem condição ou não de ir para o exame de qualificação. Então, são poucos os casos de reprovação mesmo, e aí, se tiver reprovação, é possível o candidato repetir esse exame de qualificação uma única vez, ok? Então, com relação aos trabalhos em si, aquilo que eu falei para vocês da monografia, a monografia de conclusão de curso. Aí vocês vão falar assim, professora, mas você está falando de pós-graduação e está falando de monografia? Sim. Por quê? O conceito de monografia, ele é um termo de origem grega, que no sentido etimológico, ele significa monos, uma só, e grafém, escrever. Ou seja, escrever sobre um só tema. Então, ele acaba como que eu posso dizer? Ele acaba se comparando, ele acaba abarcando tanto monografia, os trabalhos de conclusão de curso, como dissertação e tese. Por quê? Porque ele trabalha a ideia de você trabalhar um só tema, né, trazendo uma contribuição original. E isso acaba estando presente, isso está presente tanto na monografia, tanto na dissertação como na tese. E no sentido estrito, né, do tema, ele identifica-se muito com a tese. Por quê? Porque a tese é uma pesquisa realizada com o objetivo de fornecer uma contribuição original. Então, só é uma tese o trabalho que apresentar uma contribuição original. Então, por isso que a monografia, o conceito de monografia, ele abarca o conceito de tese. Então, a gente pode entender que a tese é uma monografia. E no sentido lato, ele é todo o trabalho científico resultante de uma pesquisa realizada pela primeira vez. Tá? Então, você fez uma pesquisa com um único tema realizado pela primeira vez. Então, pronto. Enquadra-se com uma monografia. Então, a monografia, no Brasil, e na linguagem mais popular, a monografia, ela é muito mais usada, o termo monografia é muito mais utilizado como um trabalho de conclusão de curso de graduação ou de especialização. Em geral, os cursos de especialização, pós-graduação lato sensu, utilizam artigos científicos que não deixam de ser uma monografia, porque você vai trabalhar um único tema e vai realizar aquela pesquisa pela primeira vez. Então, tanto o artigo, o trabalho de conclusão de curso, todos eles se enquadram como monografia, ok? Tá claro? Muito bem. Vamos para o próximo. A dissertação é o trabalho que a gente faz no doutorado, no mestrado, desculpa. No sentido etimológico, diz prefixo de separação, e certare no sentido de ligar, entrelaçar. O que isso significa? É um estudo teórico de natureza reflexiva. Então, o que acontece? A gente até brinca, assim, que a gente uma questão que falaram muito para mim durante minha pós-graduação era de que no mestrado e no doutorado a gente constrói e desconstrói, desconstrói teorias. E é essa a ideia da dissertação, é você separar e ligar de novo. Então você faz uma reflexão sobre algo que tem na teoria, sobre ideias de determinados temas. Então você faz essa reflexão e essa análise para uma nova interpretação. É essa a ideia da dissertação, tá? De acordo com a NBR 14.724 da ABNT, que regula esses documentos científicos, a dissertação ela é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de estudo científico com um tema bem delimitado. Então, é aquilo que eu falei para vocês lá do trabalho de conclusão de curso de vocês. Você não pode querer abarcar uma série de situações na sua pesquisa científica. Assim como no mestrado também não. Aí vocês pensam, o mestrado é mais longo, eu posso colocar um monte de coisas. Não. A ideia é que a sua pesquisa científica, ela seja de uma profundidade
de uma boa profundidade, que você consiga abordar aquele tema de forma bem completa. Então, por isso que o ideal é que você delimite bem o tema e faça o estudo científico sobre aquele tema, tá? Então, esse é o conceito de dissertação de acordo com a BNT. Então, o objetivo da dissertação é reunir, analisar e interpretar informações. Como eu falei, vocês vão desconstruir a teoria, né, e construir uma interpretação com base nisso. Então, qual que é a ideia da dissertação? Ela tem que evidenciar todo o conhecimento da literatura existente sobre aquele assunto e a capacidade de sistematização do autor. Então, é importante que o autor tenha capacidade para fazer essa interpretação e fazer essa descrição e discussão do que está ali. Assim como eu falei anteriormente, a dissertação ela é feita sob a coordenação de um orientador. Como a ideia do mestrado é conceder ao aluno o título de mestre, o orientador necessariamente precisa ter o título de doutor, ok? Então, essa é uma regra da pós-graduação, então o orientador ele tem o título de doutor necessariamente, ok? A tese. A tese, no sentido etimológico, teses é ação de pôr, de colocar, é originária da Idade Média, do século XIII. Então, o que acontece? A tese em si, ela já surgiu lá na Idade Média, quando buscava-se selecionar professores. Então, o professor ele tinha que apresentar uma tese sobre um determinado assunto, enfim, para demonstrar o conhecimento dele sobre aquele assunto, e aí assim ele era contratado. Então era uma forma de seleção. E aí hoje acaba estando muito ligado a isso também por conta dessa questão da carreira acadêmica, você defender a tese para você seguir uma ideia de concurso para professor. Tem várias instituições que já vinculam bastante a exigência de doutorado, né? Então, a ideia da tese é colocar e solucionar um problema fundamentado na evidência dos fatos e na coerência da análise dos dados observados. Então, na sua tese, você vai colocar um problema e você vai solucionar esse problema. Com base em quê? Evidências dos fatos, teorias e análise dos dados observados. Então, a ideia da tese é que ela seja um conteúdo original, com profunda reflexão no tratamento das questões teóricas. Então, não dá para você pegar e falar assim, eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa, e aí eu vou procurar esses 2 ou 3 artigos aqui e vou discutir na minha tese e acabou. Não é isso. A tese, ela exige um conhecimento sobre aquele tema muito grande. Então, você precisa ler muita coisa, você precisa buscar muitas informações para que você consiga escrever o seu trabalho de forma coerente. O meu orientador doutorado, ele falava assim que para ele eu tinha que ler no mínimo 300 artigos sobre o tema que eu estava discutindo para que a minha tese tivesse a abordagem que ele esperava. Então, exige que você faça muita leitura mesmo e que você tenha um aprofundamento teórico muito grande para você escrever uma tese, ok? Ela precisa ser resultado de uma investigação original e inédita, constituindo uma real contribuição sobre determinado tema. Então, não é simplesmente pegar algo que já foi feito e aplicar em uma situação e dizer assim, olha, essa é minha tese. Não, você precisa trazer contribuições novas para a ciência sobre aquele determinado tema. Então, ela exige isso dessa questão original, da contribuição em si. Assim como no mestrado, a tese de doutorado ela é realizada sob a coordenação de um orientador, e o aluno que finaliza, que é aprovado em sua tese, recebe o título de doutor, né? Ela pode ser um estudo teórico ou
pesquisas de campo e de experimentação. Então, fica a critério do orientador com o aluno escolher qual forma vai trabalhar, desde que sabendo que a tese de estudo teórico ela exige um aprofundamento teórico muito grande, assim como as outras, mas a do estudo teórico muito mais. Assim como eu falei sobre os ensaios teóricos lá atrás, que exigem um esgotamento do tema, né? Então, tem essas diferenças, ok? Como que é a questão da aprovação? Tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado, ao finalizar, o aluno passa por uma banca de defesa da dissertação e da tese. Essas bancas elas são compostas por pessoas com título de doutor e que tenham conhecimento sobre aquele assunto. Então, geralmente, e cada programa de pós-graduação tem lá as suas particularidades, mas em geral a banca é composta por um professor externo ao programa, um professor externo da instituição e um professor externo e um professor orientador e um outro professor do próprio programa. Então tem variações, em geral as bancas são de 3 pessoas na dissertação e de 5 no doutorado, né? Tem essas características. Então justamente para dar uma transparência maior e uma segurança maior também nessa avaliação, são sessões públicas, né? As defesas, elas são sessões públicas e são compostas e tem participação de professores externos à instituição, para não ter o viés de favorecer o aluno ou não, enfim. Então tem essa característica, ok? Muito bem, esses são os principais trabalhos da pós-graduação, né? E eles, de forma geral, eles precisam ter algumas características. Entre essas características, assim como eu falei antes, na elaboração de uma dissertação ou uma tese, não se deve abordar todos os aspectos envolvidos na problemática tratada. É necessário um direcionamento e uma delimitação, justamente porque você precisa de um aprofundamento naquele tema, naquela problemática. Então, você não pode fazer um trabalho muito amplo porque é impraticável. É necessário que tenha uma coerência do texto. E isso é muito importante, porque essa coerência ela é de 2 formas. A primeira é a coerência lógico-estrutural, da articulação do raciocínio. Então, o que acontece? O seu trabalho ele tem que ter uma sequência lógica. Então, lá na sua introdução você dizer que a problemática do seu trabalho é que... Vou pegar aqui o exemplo da minha dissertação, da minha tese. A problemática do meu trabalho é que as pessoas não conseguem agir coletivamente e que elas e que alguns fatores foram abordados pela literatura, mas esses fatores não são suficientes para abordar, para explicar por que as pessoas trabalham ou não juntas. Se eu digo que esse é o meu problema e a justificativa é que eu preciso compreender por que elas trabalham não juntas, por que a ação coletiva é importante, todo o meu trabalho ele tem que ser baseado em responder esse meu problema, né, para atender essa minha justificativa. Então, o que acontece? O meu referencial teórico, eu preciso colocar informações, colocar teorias que falam sobre essa dificuldade, esses fatores, essas dificuldades de trabalhar em ação coletiva, os fatores que levam as pessoas a agir coletivamente ou não. Então, eu preciso abordar isso no meu referencial teórico. O meu método, ele precisa estar vinculado a isso, precisa ter uma sequência lógica. Então, qual o método que eu vou usar para pesquisar? Então, e os meus resultados têm que responder o meu programa de pesquisa, os meus objetivos. Então, é importante essa coerência lógica e estrutural da articulação do raciocínio. É importante essa sequência lógica. Porque se não tiver isso, o seu trabalho vai ficar sem coerência interna e vai ficar perdida, né? As informações vão ficar perdidas.
Outra questão é a coerência às estruturas epistemológicas do método. O que é essa coerência às estruturas epistemológicas? A gente tem algumas. Lembra que quando vocês estudaram os métodos, vocês estudaram, por exemplo, o método fenomenológico? Vocês estudaram o método estruturalista? Cada um tem características próprias. Então eu não posso pegar um texto, pegar um trabalho que ele é totalmente estruturalista e querer fazer ele com o método fenomenológico. Então, assim, é necessário que eu tenha uma coerência nas estruturas do meu método, ok? Então, é importante que eu leve em consideração essa questão epistemológica também. Aí vocês vão falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Onde eu vou ver isso? Calma, vocês vão ver isso lá no mestrado, no doutorado, quando vocês forem fazer, tá? Agora, na graduação, isso não é exigido, essa questão epistemológica. É claro que você tem que tomar um cuidado com o seu método, mas a gente não entra tão profundamente na questão epistemológica, ok? Então, muito bem, vamos lá. Finalizamos os nossos trabalhos científicos, né, os tipos de trabalhos, para vocês terem uma noção de quando fala em dissertação o que é, quando fala em tese o que é. E agora a gente entra um pouco nos eventos científicos. Vocês já devem ter escutado assim, vai ter um congresso, vai ter uma conferência, vai ter um simpósio, vai ter um... Enfim, tem uma infinidade de nomes. Se eu não me engano, são 15 nomes, e aí eu coloquei as características de cada um. Às vezes, é importante destacar isso, que às vezes até os próprios organizadores, eles não se dão conta dessas diferenças. E às vezes eles fazem uma conferência com o nome de congresso, ou fazem um congresso com o nome de conferência, tá? Então, mas é importante que vocês saibam, para um dia, se vocês forem numa conferência e tá o nome de congresso, vocês tenham o conhecimento de que aquilo é diferente. Ou se um dia vocês forem organizar um evento, vocês já sabem que tem diferenças. Então, o que é um congresso? Um congresso ele congrega pessoas interessadas em algumas áreas temáticas. Geralmente, ele é promovido por entidades e associações de especialistas com a intenção de juntar ali várias pessoas interessadas sobre alguns temas. São separadas áreas temáticas. A ideia é que ele não ultrapasse 5 dias e não pode ser menor do que 3. Então, tem essa lógica da quantidade de dias, tá? E aí, aqui, como figurinha de representação, eu coloquei a figurinha do Congresso Internacional de Administração, que ele acontece todo ano, e esse ano ele vai ser totalmente online, de 19 a 21 de outubro. Então, vocês vejam, ele é 3 dias, né? 19, 20, 21, e ele traz várias áreas temáticas relacionadas à área da administração. Então, a ideia é juntar aí pessoas interessadas na área da administração e nas áreas temáticas que ele se propõe, ok? Conferência. Conferência é uma discussão pública sobre um assunto literário ou científico organizado por todas as entidades da área. Geralmente ela é realizada por um especialista com o objetivo de tornar públicos os resultados de uma pesquisa. Então, qual que é a ideia de uma conferência? É você fazer um evento, por exemplo, para apresentar o resultado de uma pesquisa científica. Então, talvez uma conferência sobre uma pesquisa de cardiologia, por exemplo. Então, o especialista que fez aquela pesquisa, ele vai e faz toda a apresentação e a discussão do tema da pesquisa para o público. Então, essa é a ideia de conferência. É isso que é uma conferência. Então, a conferência, ela trata-se da fala de um único expositor, que ele deve tomar o cuidado de planejar a sua fala para um determinado tipo de público. Então, por exemplo, se for um cardiologista, ele vai falar para cardiologistas, ele usa termos técnicos. Se ele vai falar para um público leigo, ele vai usar termos que não sejam tão técnicos. Então, é necessário que tenha esse cuidado. Então, isso é uma conferência, tá? Palestra.
Palestra, ela é um tipo de conferência, só que feita em condições menos solenes, então não tem toda aquela organização no sentido de, um especialista vai falar sobre um determinado tema. A palestra, geralmente, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, formal, ela trata de assuntos mais gerais, então, assim, a palestra é um tipo de conferência, só que em condições menos solenes, ok? O simpósio. O simpósio é uma reunião destinada apenas a especialistas. Então você junta ali várias instituições que tratam, que pesquisam um determinado tema, por exemplo. Então você pode, eu trouxe um exemplo aqui, ó, Simpósio Paranaense de Seguros. Então você junta ali várias pessoas, vários especialistas de instituições diferentes que tem o mesmo objetivo, tem a mesma pesquisa, tem a mesma necessidade mercadológica, enfim. Nesses casos, o debate é presidido por um coordenador e as outras pessoas elas vão discutindo, ok? Mesa redonda. A mesa redonda é uma reunião de especialistas para um debate interno de temas de interesse controverso. Então, aí a exposição e a condução é por um dos participantes com o debate dos demais. A gente percebe em alguns eventos, alguns congressos, algumas coisas que colocam assim, mesas redondas, e aí colocam. Então, a ideia dessas mesas redondas é você trazer alguns especialistas para discutir determinado tema. Então, as outras pessoas, elas até colocam algumas coisas, fazem discussões e tal, mas geralmente tem a condução de especialistas e essas mesas redondas, elas não são muito grandes, são poucas pessoas, tá? Painel. O painel ele é uma discussão pública entre estudiosos e especialistas sobre um tema específico. Então ele acaba abrindo espaço maior para participação, exposição de outras pessoas, então você junta ali várias pessoas falando sobre aquele tema. Então cada pessoa vai ali, faz uma exposição, enfim. E o público presente, ele é apenas espectador. Então ele só fica assistindo, não existe uma participação, tá? Então essa é a ideia do painel, ok? Seminário. O seminário, no sentido acadêmico, é uma atividade que se faz em sala, no qual algumas pessoas discutem determinado tema, né? Sobre avaliação, enfim. No sentido de evento científico, ele é muito parecido, porque ele exige a realização de uma pesquisa, antes, uma pesquisa científica, que leva à discussão. Então, qual que é a ideia de um seminário? É que as pessoas que vão participar, elas vão pesquisar determinado tema e aí elas vão lá para fazer a discussão desse material. Então, é uma reunião mais restrita, como se fosse um grupo de estudos. Então, a ideia do seminário é isso. Em eventos de grande porte, são realizadas as sessões de comunicações, que aí se fazem, onde são apresentadas as comunicações científicas que a gente falou na aula passada. Então, às vezes, a gente vê eventos escrito assim, seminários da administração, ou seminários das ciências contábeis, quando na verdade não é um seminário. É um congresso, ou é um encontro, é uma jornada, mas não é um seminário, tá? Então, cada um tem diferenças. A jornada. A jornada, ela é similar a um congresso, só que ela é de menor porte. Por quê? Ela desenvolve as mesmas atividades do congresso, só que ela está direcionada a grupos específicos, por exemplo, uma determinada região geográfica. Então a gente pode fazer jornada acadêmica de determinada instituição. É um congresso, mas daquela instituição. Jornada acadêmica do Centro-Oeste ou jornada acadêmica do Mato Grosso do Sul. Então são similares ao congresso, mas é menor, é um evento mais específico para determinada região. Um encontro, ele é similar a uma jornada, só que ele pode abranger, no plano de conteúdo dele, várias áreas do conhecimento científico. Então, a gente vê muito nas instituições de ensino, encontros, por exemplo, encontro dos estudantes de ciências contábeis,
Encontro dos Estudantes de Administração. Então, ali são discutidas várias áreas do conhecimento científico, e aí é similar a uma jornada, é restrito a um público específico, tá? Então, é diferente de um congresso que geralmente os congressos são nacionais ou internacionais, ok? Uma convenção. A convenção, ela é promovida por grupos ou entidades empresariais. Até coloquei uma foto aqui que é todo mundo de uniforme, porque geralmente a convenção ela é realizada pelas empresas. Então, por exemplo, tem empresas de cosméticos que fazem convenção de revendedores. Então, o objetivo é reunir interessados em torno de um produto, uma política a ser adotada ou determinada área científica. Às vezes, pode acontecer, por exemplo, uma convenção sei lá, de cardiologia, né? Pode acontecer... Gente, desculpa que apareceu aqui Só um minutinho. Então, às vezes, pode acontecer de relacionado a uma área em si, uma determinada área científica, tá? Então, a convenção tem essa característica, ela é promovida por grupos ou entidades empresariais. O colóquio é uma reunião localizada em uma instituição ou entidade formada por estudiosos, especialistas e pesquisadores de determinado assunto. Então, a ideia é assim, você reunir estudiosos, especialistas e pesquisadores sobre um assunto em específico. Então, por exemplo, você pode fazer um colóquio sobre retenção de pessoas. E aí você vai juntar ali somente estudiosos, especialistas e pesquisadores na retenção de pessoas. Então, o objetivo é discutir e debater assuntos de interesse desse grupo. Então, não são várias áreas temáticas, não são várias linhas diferentes. É algo bem específico, ok? Aí, o fórum. O fórum é um tipo de evento no qual o palestrante expõe um determinado assunto sem interrupção, e aí depois, no final, faz-se a formulação oral ou escrita de perguntas de quem está ouvindo. E tem uma duração de mais ou menos 2 horas. Então, ele é similar a uma palestra, só que é similar a uma conferência, mas ele tem essa característica de que uma pessoa vai lá, um palestrante, expõe um assunto sem interrupção, e aí depois, depois abre-se para perguntas, né, dos ouvintes. Então, essa é a ideia do fórum. A teleconferência, vocês devem estar cansados já de falar de teleconferência, é semelhante ao simpósio interativo. Então, na teleconferência, faz a discussão de várias pessoas interessadas no assunto através dos recursos disponíveis de multimídia, né? O grupo de estudos é um grupo no qual se reúnem profissionais para estudos e pesquisas relacionadas à área de atuação, e no final é elaborado um documento relatando essas atividades realizadas. Então, essa é a ideia do grupo de estudos, bem simples também. Um workshop é um evento para discutir e apresentar estudos e pesquisas sobre determinado assunto. Nesse workshop podem ser convidados especialistas para proferir palestras, seguidas de discussão em grupos, frequentemente resultante de curso de graduação e pós-graduação. Então, a ideia é que, assim, faça-se um workshop de pesquisa, um workshop sobre determinado assunto, e são convidados palestrantes para vir discutir sobre aquele assunto. Então, essa é a ideia do workshop. Então, vocês percebam que, assim, a maior parte dos eventos, eles têm uma característica similar um ao outro. A linha que diferencia um do outro é uma linha muito tênue. Então, assim, às vezes existe sim uma confusão dos termos e dos nomes que são utilizados nos eventos científicos, tá? Mas a ideia aqui era apresentar para vocês quais são os principais tipos de eventos científicos e as diferenças de cada um. Bom, esse material, todos esses tipos de eventos, tipos de trabalhos estão disponíveis no material que eu deixei disponível para vocês no Jacad. Leiam o material, se for o caso, assistam o vídeo novamente, e se ficarem com
dúvidas, se persistirem dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês no horário da nossa aula. Tá? Desejo a todos bons estudos, um abraço.